Salve, salve, rapaziada. Então, mas hoje é o dia, daqui a pouco é a hora. Pessoal, nosso primeiro clássico do ano, nosso verdadeiro clássico, né? Não querendo desmerecer os outros, Botafogo e Fluminense, mas o clássico real mesmo que nós temos é contra eles. E hoje é o dia que nós vamos enfrentar eles, né, mano? Cara, eu tava no grupo do Facebook há poucos momentos atrás, eu tava reparando muitas discussões que estão gerando nessas duas primeiras rodadas do Carioquinha, que a rapaziada tá muito pilhada, questionando muito o time, o nível do time, e o trabalho estão questionando até o trabalho do técnico, que só joga de chuveirinho, que o time é lamentável porque insiste com pra-cheques e coisa do tipo. Eu comentei no vídeo anterior sobre que agora nós temos um técnico que trabalha com planejamento realmente, que está utilizando o Carioquinha para dizer da melhor maneira que ele deve ser usado, né? Que é um campeonato de muito baixo nível, que não serve de parâmetro para competição grande nenhuma no nosso país. Então o Carioquinha ele deve ser utilizado para buscar aperfeiçoar o elenco, descobrir quais são os atletas que têm as condições de ajudar de certa forma e coisa do tipo, né? E nosso técnico é isso que ele está fazendo, optando por escalar um time secundário, jogadores que não fazem parte do elenco, para ganhar a confiança dos atletas, né? E conseguir, de certa forma, incorporar o elenco, tornar o elenco bem qualificado, até para saber os jogadores que podem produzir, podem ser importantes ao longo da temporada. E eu vi, o pessoal botou um comparativo das contratações dos clubes, botar Botafogo, Fluminense e Flamengo, principalmente, né, fazer um comparativo com nossas contratações. E eu lembrei de uma outra parte, mano, da nossa história, que em meio a essa discussão toda, que muitas vezes a gente nem percebe, que muitas vezes são manipuladas, né, cara? Porque tem muita gente de interesse com que a 77 não vingue no Vasco. E os que têm maior interesse não são nossos adversários de fora, são nossos adversários de dentro. São aquela cambada que se dizia vascaíno, né? Que nós sabemos que durante décadas que fizeram com o nosso clube, né? E fora os outros beneficiados, né? Que estão no nosso meio, que eram beneficiados por alguns deles e, devido a isso, fomentava aqueles movimentos contra o nosso Vasco e oprimia outros que tentavam surgir, falando sobre realmente as mazelas que o nosso clube sofria naquela época. E eu repassei de certa forma, percebi um fato, mano. Em meio a toda essa discussão, que até no Facebook eu chamo muito de mimizento, coisa do tipo. Meu irmão, as pessoas estão fazendo comparativos com o time do Flamengo, Fluminense, que o Fluminense não gastou nem tanto e está formando um time promissor, que está dando resultado, coisa do tipo. E a crítica muitas das vezes nem percebe o quanto ela é apelativa. O Nova Iguaçu ganhou do nosso Vasco no último jogo, em mais um jogo em que o juiz foi afastado devido ao péssimo rendimento do árbitro, bem tendencioso também nessa partida, assim como foi na do Bangu, que teve aquela expulsão que não existiu nem falta, e teve aquele pênalti também que nem foi falta também, que o juiz deu no último, depois dos acréscimos, né? Após os acréscimos já deu aquele pênalti que nem existiu falta. E teve o jogo do Bangu, com o pessoal criticando, 2-0 do Bangu, não que seja um resultado que nós viemos ficar felizes, uma derrota, né? Ainda mais pro clube pequeno do nosso estado, né? Independente de ser nossa reserva. E eu percebi que, eu analisei o fato, o Nova Iguaçu, ele empatou com o Botafogo, ele empatou com o Flamengo de 1-1, empatou com o Botafogo ontem, se eu não me engano, o Botafogo deixou eles empatar no finalzinho, e eles perderam somente pro Flu. E o nosso Vasco foi o time que eles tiveram mais uma vez o juiz afastado, devido a lances muito conturbados do jogo, que ele deu só contra nós e não a favor, e sempre a favor do Nova Iguaçu. E que, querendo ou não, influenciou de certa forma no resultado do jogo. Eles deveriam ter tido jogadores expulsos, que facilitaria para nós. Nós bem possivelmente conseguiríamos uma vitória, enquanto eles agrediram de toda maneira o nosso time. Teve aquele lance do lateral em cima do Rossi, criminoso aquele lance, que o juiz nem falta ele marcou naquele lance, nem falta, se ele desse pelo menos a falta, seria um absurdo menos pior, nem a falta ele marcou naquele lance, que o Rossi foi agredido sem a bola, naquele lance o cara pisou na canela do e com o pé por cima, ainda mais. Em comparativo a isso, sobre o que eu estava falando, cara, nós temos o Flamengo, que é o time de maior aposta do país, que tem 250 bilhões, se não me engano, que é o aporte deles por ano anual, né? E que nós sempre
batemos na tecla, né, quando nós estávamos na época dos pilantras lá no controle do nosso clube, assim, que eles sempre foram favorecidos. Mano, esse dinheiro bem provavelmente, a gente sempre teve aquela impressão de lavagem de dinheiro, que eles são favorecidos pela Rede Globo e pelo sistema e tudo mais. E nosso mimimi, nós estamos discutindo pelo nível do time deles. Meu irmão, é como eu estava conversando com um amigo meu, cara, eu tenho questionamento sobre a 77 Abessa. Não pela 77 em si, pelas promessas que ela fez, né? Para conseguir a aquisição do Novo Vasco. Porque a empresa em si, eu estou vendo até uma, digamos assim, uma diretriz no que eles estão fazendo. Eu estou vendo o norte no que eles estão fazendo. Lógico que eu queria já que montasse um time estilo Atlético Mineiro, estilo Flamengo, estilo esses elencos todos, porém, nós sabemos que isso não é algo saudável. Não é algo saudável, nós temos um time em que no banco de reserva nós temos jogadores com salários de 1 milhão, jogadores que nós estamos questionando, para tu ver, dar uma ideia a vocês, nós estamos questionando em redes sociais o Orediano, que está indo agora para o Cincinnati dos Estados Unidos, né? Que ele veio para o Vasco, ele deu o azar danado de ter sido treinado por aquele cara que eu não gosto nem de lembrar daquele momento, cara. Daquele cara que foi o primeiro técnico escolado pela 77. E para mim foi o maior erro da 77 no início do trabalho deles. Se ele tivesse cometido o erro daqueles, o Vasco poderia estar lá na frente. Teríamos a primeira temporada bem aceitável. Talvez até estaríamos na Libertadores esse ano. Mas eles escolheram aquele técnico lá, por indicação do Paulo Brax. E o cara foi, para mim, foi o principal fator que determinou para a gente ter tido um ano tão abaixo da expectativa, de perspectiva e coisa do tipo. Aí o cara teve aquele azar de ter sido comandado por aquele técnico. E ele... Aí teve problema da namorada, esposa, sei lá, que surgiu o burburinho, não sei se é verdadeiro, não sei se é falso, não sei se é fake, que a namorada não quis ficar no Rio de Janeiro, porque não se adaptou, e ele, devido a esse fato, ele quis ir embora, voltar para a Argentina e aceitou a proposta dos Estados Unidos de ir para Cincinnati. Nós estamos questionando o Orediano. O Orediano é um cara que aceitou entrar em 5 minutos de jogos para aquele não sei falar, vou nem escrever porque não sei se pode, de certa forma, se vir alguma represália contra a minha pessoa, né? Eu sei lá, buscar a lei, me acusar, por de fora, coisa do tipo. Mas aquele técnico limitado que nós temos, o cara foi escalado 5 minutos em jogos naquele time. Quando entrava, o cara nunca deu piti, pelo contrário, entrava 5 minutos, até nos jogos que ele não jogou tão bem, nunca faltou vontade a ele, entrava 20 minutos, aí entrava que nem tarado, debrando todo mundo, apanhando, batendo e coisa do tipo. O cara depois teve teve aquele lance que criou aquela narrativa de que ele não queria jogar no meio campo, porque nunca foi verdade. Ele foi perguntado se ele jogou na temporada passada no meio campo e ele foi sincero, como ele sempre foi sincero. Como ele foi sincero quando ele foi perguntado há pouco tempo se ele queria permanecer, ele falou, não quero sair, eu quero sair para voltar para a Argentina, eu quero ser negociado, não quero permanecer, não me adaptei. Como ele sempre foi sincero, que a cultura é de um argentino, né, cara? A cultura deles, eles são, de certa forma, são bem mais idôneos do que a gente nesse sentido. Ele sempre foi sincero desde o começo, ele retratou isso. E quando ele jogou no Carioquinha agora, que ele foi colocado, mesmo antes, quando ele já tinha declarado que não queria permanecer no clube, ele foi colocado e ele deu gás, fez o melhor em campo, foi um dos melhores em campo, e ele não teria se negado a atuar esses jogos, tá bom, rapaziada? O rapaziada tá falando que ele se negou a jogar, isso é uma narrativa mentirosa, ele não se negou em nenhum momento a atuar pelo Vasco, ele só declarou que ele queria sair do Vasco, era o direito dele, era o querer dele, ele declarou o seu querer, e por opção do técnico, preferiu afastar o jogador, que não teria ao longo da temporada, por talvez pensar que não queria acostumar o elenco a jogar com ele, já que ele não queria permanecer. Então preferiu afastar o atleta. Foi opção do nosso treinador, junto com a diretoria, e afastar para negociar o cara. Mas nunca, em nenhum momento, ele falou assim, eu não quero atuar, me tira do time. Ele não falou em nenhum momento disso. Ele só falou assim, eu quero ser negociado, eu quero sair, não quero permanecer no clube. Uma escolha dele. Torci muito para que ele não ficasse, mas ele fechou com o Cincinnati, seja feliz. Ter a sua carreira aí retomada e encontre seu prumo na carreira, porque independente de qualquer coisa, ele sempre teve um caráter. Eu vi ele como um mau profissional, mas um mau profissional que tomou uma escolha precipitada, né? Ele decidiu sair do seu país, não calculou o lance que a namorada dele não se adaptaria, não calculou as dificuldades, e quando chegou aqui, enfrentou as dificuldades, ele preferiu desistir. Mas ainda assim ele desistiu de maneira sincera, e em nenhum momento ele se negou a atuar.
E eu tava fazendo comparativo com amigos meus, né? Nós estamos dando o maior piti pelo Orejano, que quis sair, que declarou que quis sair. Nós temos clubes aqui no Rio de Janeiro, Flamengo, vou dar um exemplo, que ele tem jogadores no banco recebendo mais de 1 milhão, que os caras não querem roer o osso. O cara, a princípio, o cara aceita aquele salário gigantesco, estando no banco, o salário dele tá caindo em dia, pouco importa se ele não tá jogando, se ele tá atuando, ou coisa do tipo. Teve o Mateuzinho, se eu não me engano, que ele teve proposta do Bragantino, e ele não quis ir pro Bragantino, apesar que ele tá fechando o Corinthians agora, né? Jogadores que se negam a... simplesmente porque quer continuar recebendo aquela bagatela ali, meu irmão. O Palmeiras, há um tempo, o Palmeiras é um clube que ele paga premiação por títulos e coisa do tipo. Então tem atletas de Palmeiras que estão ali no banco que não querem sair, mano, querem ficar no banco. Simplesmente a 777, assim como o nosso Vasco, que é histórico, nós não somos compactuadores desse sistema capitalista doente. É um sistema capitalista doente. Tem gente que fazendo crítica falando que a 77 é capitalista. É capitalista porque ela visa o lucro, mas ela não é capitalista doente, como esses clubes que contratam cifras jogadores que não vão nem utilizar jogadores, simplesmente contratam jogador até para não fortalecer o adversário. Quando eles veem que o jogador vai estar prestes a fortalecer o adversário, eles dão uma proposta, aumenta o salário do jogador para ele permanecer lá, só para manter o monopólio deles. Isso é o capitalismo doente. Então, para você que está dizendo que o Vasco, que a 777 é capitalista, é capitalista, sim, ela visa lucro, mas o capitalismo da 777 é totalmente diferente dos clubes que vocês estão vendo como exemplo, tá bom? Que vocês aplaudem, que vocês deslumbram como se o Vasco pudesse viver isso. Então, de certa forma, é uma hipocrisia da parte de vocês. E hoje é dia de guerra, pessoal. Como eu falei, hoje é dia de guerra, hoje é dia contra eles, clássico é clássico. Sei que nosso time ainda não encontrou o norte, o nosso treinador está buscando descobrir os atletas que são em qualidade para o clube, para o nosso time. E eu estou confiando no treinador, que hoje ele vai escalar um time bem qualificado para enfrentar o Flamengo. E eu estou acreditando na sua vitória. Estou acreditando que vai ser 1x0 Vascão hoje. 1x0, acho que vai ser o jogo. E vamos ver o que vai dar, parceiro. 7 horas da noite é o nosso horário. E vamos ver o nosso Vascão. Eu estou acreditando que vai ser 1x0 Vascão esse jogo. Então na torcida, sempre Vasco, parceiro. Sempre Vasco. E como eu disse, pessoal, nós não somos como eles. Nós não somos semelhantes a ele. Até a 77, com todos os questionamentos, ela está criando, está de certa forma criando uma estrada no nosso clube, que nós não estamos buscando crescimento como eles, nós estamos buscando crescimento inteligente. Vendemos o PEC por um valor muito acima, estou bem sincero, gosto muito do PEC, moleque dedicado, moleque esforçado, mas raciocínio muito limitado, né, dentro de campo, vamos ser bem sinceros, né? Muita vontade e pouco raciocínio. E ele foi vendido por um valor muito acima do que, estou bem sincero, o futebol dele seria, digamos assim, equiparado. Comprou o Adson, que é um jogador muito mais promissor, com muita mais qualidade. Só perde no pé que é questão de força, sou bem sincero. Porque o Adson também é forte, tá muito rápido, muito habilidoso, jogador muito habilidoso, inteligência, pô, meu irmão, gigantesca. Eu lembro dele jogando pelo Corinthians. Só que é um jogador magro, até a comissão técnica vai querer um tempo para ele poder se fortalecer fisicamente. Acho que pode ser bom para o atleta, ganhar um pouquinho de corpo, vai perder um pouquinho de mobilidade, agilidade, mas se adapta e depois vai se tornar um jogador bem mais qualificado, a princípio, né? A princípio. Mas hoje, pelo que eu entendi, acho que o Dom Ramon vai escalar ele para o jogo, não sei se para titular ou para o banco, e depois a gente vai fazer esse trabalho. Eu acho muito bom. Depois desse clássico hoje, a gente precisa dar uma respirada, é contra eles, né, parceiro? Não pode ser de qualquer jeito. Necessitamos do melhor do nosso que a gente podemos oferecer. Até na esperança que o Orediano também pudesse entrar, mas já foi para Cincinnati, então ele não tem como mais. E, mano, eu tô acreditando que o Dom Ramon vai explorar bem o time dos caras, eles jogam pra frente, jogam pra cima. Então a gente tem pelo menos alguns caminhos ali, né? Botar uns caras velozes ali nas pontas dele. O Verguete ter inspirado hoje, Paier. E acredito que vamos ganhar de 1x0 esse jogo aí, rapaziada. Tamo junto, rapaziada. Sempre Vasco. E nunca seremos como eles. Nós somos a resistência. Nosso Vasco não é igual a qualquer um deles. Sempre Vasco, rapaziada.